o Nabuco fala exatamente isso para o Rebouças. Ele fala assim, olha, a situação dos negros no Brasil é um absurdo. Por quê? Porque eles não conseguem mais arrumar emprego, porque eles sofrem um preconceito atroz aqui. Então eles estão ficando onde? Pelas ruas. Estão se embebedando, estão se envolvendo na criminalidade. Então, assim, entende? Assim, no finalzinho do século XIX, porque o Rebouças morreu em 1898. Entendi. Então ele recebe cartas do Nabuco falando isso, falando assim, ó, a situação do Brasil é essa. Os caras fizeram a república e abandonaram a população negra, empurraram a população negra para os morros, para as favelas, né? E eles estão vivendo em condições degradantes. Pegaram o nosso projeto e soterraram. Né? E aí o Rebouças não volta mais. O Brasil, para mim, é um país do passado. Acabou, nunca mais eu volto. Ele tinha razão. E ele é encontrado morto num penhasco. Até hoje não se sabe direito se ele se suicidou ou não. Ou se suicidaram. Ninguém matou, assim. Então, talvez ele tenha só caído também. Porque ele estava doente, ele já estava velho, e era um penhasco, assim, na beira do mar. Ele é encontrado nas pedras, lá embaixo, caído, lá morto. Entendi. Né? Então, ele caiu lá de cima. Então, assim, há quem defenda que ele caiu, né, que ele não faria isso e tal, não sei o quê. Então, os jornais da época, primeiro noticiaram que ele tinha se matado, depois começaram a noticiar e a família, né, começou a falar que não, que ele não ia se matar e tal, e começaram a falar que ele caiu. Entendi. Mas o fato é assim, quando a gente lê as cartas dele, as últimas, ele tá muito deprê, assim, ele tava deprimido de fato, assim, com depressão e muito doente e tal. E, então, assim, não é difícil pensar de fato que ele tenha se jogado. Então, quer dizer, imagina, cara. Você já estava velho, brasileiro. Já não conseguia mais andar direito, sei lá. Não era nesse estado. Ele estava doente e tal, e assim, mas... mas o que mais me faz pensar é que, assim, é um mártir brasileiro, né, e um mártir da liberdade. Entende? Então, a obra do Rebouças é uma obra a favor da liberdade. O projeto dele do pós-abolição é um projeto liberal. Ele é, inclusive, rejeitado pelos movimentos negros hoje por isso. Sério? Ninguém fala nele. Você até encontra coisa acadêmica ou livros escritos, mas assim, dentro do movimento, dos movimentos negros e tal, ele é escanteado, assim, por quê? Porque ele não cabe dentro de um certo padrão de narrativa que hoje o movimento sustenta. Então, ele não serve, né? Então, para você encarar o Rebouças, você tem que encarar o liberalismo dele, que era o liberalismo letrado. Então, por exemplo, o projeto do pós-abolição dele tem citação do Adam Smith, tem citação do Frederic Bastiat, tem citação dos autores liberais da época, que ele leu, que ele conhecia. Né? Então, ele acreditava no liberalismo enquanto solução, né? No capitalismo como solução para o problema da desigualdade no Brasil. Né? Então, ele acreditava nisso piamente, assim, e defendeu isso nos seus artigos, no seu livro e tal. Então, assim, para mim, ele é o maior brasileiro de todos os tempos, por todo esse histórico que ele tem, por toda a trajetória de vida que não só ele, mas a família dele teve no Brasil, porque o pai dele também é um cara que, lá na Bahia, do nada, um cara filho de uma ex-escrava com um português, e aí ele, lá na Bahia, eu não me engano, não sei se é a ilha de Itaparica, não, Itaparica é o Ernesto Carneiro Ribeiro, mas enfim, morava num município lá da Bahia, e ele arruma um emprego num cartório. E aí ele começa a trabalhar no cartório e começa a estudar lei, jurisprudência e tal, não sei o que lá, e aí ele fica craque nesse troço e pede uma licença para advogar, né, para virar o chamado rabo lá, né, que era um nome, segundo dizem, pejorativo até. É um advogado licenciado, né? Por que pejorativo? Eu não lembro por que rabo era pejorativo, mas o sujeito... Não tinha nada a ver com preconceito racial. Não. É só então, qualquer um que... é um preconceito social. Exatamente. Né? Qualquer um que era advogado sem diploma era chamado de rabo. Entendi. Ele não fez faculdade de Direito. Pode crer. Mas ele sabia a coisa e ele pede uma autorização. E aí o Estado podia te conceder uma autorização para você poder advogar sem ter faculdade. Imagina. Quer dizer, hoje em dia não dá pra fazer isso, hoje né? não dá, você tem que ter a OAB. Se não tiver a OAB, você não pode. Verdade. Então hoje piorou muito hoje, né? É verdade, a gente Imagina. tá num país menos livre, né, do que exatamente 100 anos atrás. Com escravidão, certo? Então, Pois quer dizer, claro, a gente tinha a mácula da escravidão ocorrendo, mas um homem negro, lá no comecinho do século XIX,
né? Ele estuda e consegue, do mesmo jeito que o Luiz Gama conseguiu depois, né? Uma licença para advogar. Então ele começa a advogar na Bahia, começa a ficar conhecido, começa a ficar famoso, e aí ele vai para a política, ele se torna lá deputado provincial e tal, e aí ele fica conhecido também, e aí ele resolve ir para o Rio de Janeiro. Uhum. Quando ele começa a ficar um pouco melhor de vida, olha que é curioso, cara. Desculpa essa grande digressão histórica aqui. Cara, eu tô adorando, velho. Por favor, continue. Eu acho importante demais, assim, que as pessoas saibam dessas coisas. E aí, o pai dele chama Antônio Pereira Rebouças. E aí, o que ele fez? Cara, ele pagou estudo para 2 irmãos dele. Ele tinha 3. Um dos irmãos continuou como funcionário lá de cartório e tal. Entendi. Mas um irmão foi estudar medicina na França. Pago por ele, pelo Antônio Pereira Rebouças. Pagou por... Tava bem o cara. Eu não sei o quanto isso era caro, mas ele se esforçou e o cara foi para fora, estudou lá medicina, se formou lá, voltou para o Brasil, se tornou um médico importante lá na Bahia, e aí ele se tornou professor universitário, tem uma tese, a tese dele de doutorado era famosa, porque ele escreveu uma tese para que se evitassem enterrar pessoas no terreno da igreja. Que era um costume da época, né? A pessoa morria e enterrava no terreno da igreja, Bem do lado da igreja. medieval mesmo isso aí, né? E aí ele fala que aquilo era anti-higiênico. Faz um pouco de sentido. Total, né? Que assim, aquilo se decompõe e aquilo detona com a terra. Sim. Né? Então, a tese dele é muito famosa por isso, por ele defender a extinção desse tipo de enterro no terreno da igreja. Bom, o outro irmão vai para a Europa também para estudar música. E ele vai para lá, bancado pelo irmão também. Estuda contraponto, estuda regência, não sei o quê, volta para o Brasil e se torna maestro aqui no Brasil, um maestro famoso no Brasil. Não lembro se é Manuel Maurício Rebouças, um negócio assim. E o outro é José Rebouças, uma parada assim. Então os dois voltam e se tornam pessoas importantes no Brasil, um como maestro e outro como médico. E aí o Antônio vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro e é lá que nasce o André e o Antônio, que é os 2 irmãos. E vão estudar. É curioso que o Dom Pedro II, quando eles vão embora no navio, lá no golpe da República... Vão embora para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. O Rebouças registra isso no diário, que numa conversa entre eles, lá dentro do barco, do navio que eles iam embora, o Dom Pedro II lembra de... porque o Dom Pedro II, ele visitava escolas. Porque ele falava que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor, ele adorava educação. E ele ia nas escolas para fazer chamada oral com os alunos. Ele aparecia nas escolas do nada para ver como é que estava indo a educação e tal. E aí ficava inquirindo os alunos lá e tal. E aí ele lembrou que ele inquiriu o Rebouças numa das escolas que o Rebouças estudou quando era criança. Caralho. Olha que coisa louca. Tipo destino, né? Os caras estavam conectados de alguma forma. O Rebouças falou assim, olha, o imperador lembrou de um dia lá no Colégio Kopke, quando ele me fez algumas perguntas sobre álgebra, um troço assim, aritmética, sei lá o quê, que ele fez uma chamada oral com o menino André Rebouças na escola. Então, os dois terminaram a vida assim, né? Amigos. Poético isso aí. É poético, E assim, o Joaquim Nabuco, para entender a estatura do André Rebouças e desse cara que eu tô falando aqui, o melhor testemunho que existe está no livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco tem uma autobiografia que é fabulosa, que todo brasileiro tem que ler esse troço. Tem de graça na internet para ler. Da hora. Então, o Minha Formação, tem que ler. Então, o Nabuco separa umas 3 páginas para falar do Rebouças. Assim, eu começo a lembrar, já dá vontade de chorar do negócio. E toda vez que eu leio aquilo, eu choro. Porque a descrição que ele faz, ele começa falando assim, olha, a pessoa com quem eu mais tive contato e a pessoa que eu mais convivi no período da abolição foi o André Rebouças. E aí ele começa. Blá. Então, assim, ele vai dizer o seguinte, que o Rebouças foi a mente por trás de todo o projeto abolicionista. E que nada do que aconteceu teria acontecido se não fosse ele. Ele falou assim, ó, ele não tinha a verve que o patrocínio tinha para o público. O que é verve? Aquela coisa de falar, aquele ímpeto. Entendi. De falar em público e não de era discursar. Não era. Ele era um cara introvertido, mas ele fala assim que todo mundo, ele fala desse jeito, fala, todos nós olhávamos para ele. E tudo que aconteceu na abolição só aconteceu por causa dele. Ele era o motor da coisa. Sem aparecer...
ele foi o cara que arquitetou tudo. Ele escreveu o Manifesto Abolicionista, ele pagou a alforria aos montes, né, do próprio bolso. Então ele gastou toda a grana que ele tinha, e não tinha muito, na causa. Né? E assim, só vocês lendo, você que está assistindo a gente aí, procura depois a minha formação. Se pegar um PDFão, coloca, dá André Rebouças na busca e vai direto no lugar onde o Nabuco fala, e vocês vão saber do que eu estou falando. Assim, é muito comovente. Muito. E ele é todo poético, assim, falando do Rebouças, que ele morreu, assim, né, de um jeito trágico, né? Como que ele morreu? Caído no tá, penhasco. é verdade. Desculpa, a minha maconha faz o estrago na mente do homem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.